Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo longo desse canal. E hoje vocês estão vendo aqui algumas, retalhos, pedaços, linhas menores. Por quê? Porque hoje a gente vai fazer um short de praia em crochê. É uma coisa que não sai nunca na moda, tem vários tipos, vários modelos, e hoje a gente vai fazer um pouquinho mais colorido. Mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem o que fazer, né, gente? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para sempre saber quando a gente lança vídeo, deixa o like no vídeo e depois que tu assistir, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e compartilhe com todo mundo que vocês sabem que gosta de crochê ou que vai fazer esse short para vocês. Fechou? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai precisar? Linha, obviamente. Aqui eu estou usando, essas duas aqui são Charme, né, da Círculo. E essa daqui é um retalho de um barbante que eu tenho, que é o Fiore, da Euro-Roma, tá? Ela é um pouquinho mais fininha que essas aqui, mas como eu só vou usar ela para um detalhe, não tem problema, tá? Vou usar agulha 4, tá? O recomendado para esse fio é até 13,5, mas vocês sabem, né? Ninguém me dá ordens, então, brincadeiras à parte. Eu vou usar o 4 porque não há necessidade da peça ficar muito, né? Do ponto ficar muito apertado, muito fechado. Então, eu vou usar ela um pouquinho mais grossa, porque o meu ponto é naturalmente apertado. Uma fita métrica, tesoura e marcador, tá? Primeiro de tudo, antes da gente começar a tecer, eu peguei um short normal de tecido. Esse aqui é um short de ginástica, tá? Porque vocês precisam entender as 3 medidas que a gente vai precisar para fazer esse short, tá? Primeiro de tudo, como sempre, a gente vai precisar da medida do quadril, certo? Então, isso aqui não é a medida real, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, eu tenho a medida do quadril, que aqui tá mostrando 54 centímetros, então 54 vezes 2, 108 centímetros, tá? Então, esse short aqui tem 108 centímetros, né, de quadril, deixa eu medir de novo, não, até mais, ó, 110, vamos arredondar, tá? 110 centímetros de quadril. E a segunda medida mais importante é essa aqui, ó. A altura do short. Se vocês querem que ele vá bem na cintura, até o ossinho da pubis, né? Até aqui assim. Então, essa é a segunda medida mais importante que a gente precisa. Se eu quero que ele vá na minha cintura, então eu vou medir até aqui, ó. A gente tá, na verdade, aqui a gente já estaria no cavalo. Então, vai ser mais ou menos até aqui assim, tá? Vocês vão se olhar no espelho, né, de calcinha, e vocês vão medir. Ah, eu quero ele abaixo do umbigo. Perfeito. Põe a fita métrica abaixo do umbigo e vai até o ossinho da pubis ali no meio das pernas, certo? Essas duas medidas vão ser as primeiras que a gente vai usar. E a terceira medida é a medida do gancho. O que é o gancho? O gancho é esse espaço aqui entre as pernas que liga a parte da frente com a parte de trás, certo? Como eu costumo fazer essa medida? Tem duas maneiras, tá? Ou eu pego a fita métrica e dou a volta no corpo para saber, né? E aí, claro, tu vai dar a volta no corpo para saber, tu vai descontar essa parte aqui da frente, obviamente a parte de trás, e o que sobrar no meio vai ser o gancho, tá? Ou tu vai pegar o teu short, tá? Vai pegar a tua perna e vai medir a perna. Vou fazer uma coisa arredondada aqui. Então, aqui eu tenho
32 vezes 2, no caso, seria 68 centímetros, tá? A gente vai pegar o short e vai fazer aqui, ó. Mais ou menos uns 13 centímetros, tá? Lembrem, quanto menor aqui, mais puxando ele vai ficar, tanto na parte da frente como na parte de trás. Então, para esse tipo de short que a gente vai tecer agora, se a medida do gancho ficar um pouquinho maior, não tem problema, tá? Não pode ficar muito maior. Mas, quando a gente chegar lá, a gente vai retomar. Vamos pensar nessas duas medidas, então, por agora. Largura do quadril e altura no caso, cintura ou umbigo até o ossinho ali da frente na pubis, ok? Vamos começar então. Então, pessoal, vocês sabem que aqui no canal nós somos fãs de reaproveitar, né, todos os fios que a gente encontra, que a gente consegue, porque isso é o mais sustentável a se fazer, ainda mais, né, nos dias de hoje. Então eu vou começar, eu tenho bastante desse fio aqui de uma peça que a gente desmanchou, óbvio, dessa vez eu já tenho reserva caso esse pedaço acabe, mas também não tem problema, porque como a gente vai fazer ele mais colorido, se acabasse também eu colocava outra cor, tá? Eu só escolhi essas duas cores aqui, um rosa um pouco mais forte, porque os dois biquínis que eu tenho, que eu mais uso, um é verde e o outro é rosa, então ele vai combinar com os dois, certo? Então, assim, primeiro de tudo, como eu falei para vocês, a gente vai usar, a primeira medida que a gente vai usar é a do quadril, certo? O meu quadril mede 112 centímetros, ok? Então, a gente vai começar fazendo uma corrente de 112 centímetros, tá? Normalmente no crochê, a gente faz uns 10 centímetros a menos, porque a peça vai dar de si. Mas nesse caso, a gente não vai fazer a menos, porque a gente quer realmente que ele fique larguinho, tá? Então, eu vou começar aqui a correntinha com você, só para não perder o costume, mas cada um aí vai fazer com a medida que tiver. Então, vamos fazer o nosso nó corrediço, né? E vamos lá. Vamos fazer o número de correntes apropriado até chegar nos 112 centímetros. Quando eu chegar lá e vocês chegarem lá, na medida de vocês, a gente se encontra. Então, pessoal, cheguei na minha medida, tá? Fiz uma corrente aqui, a minha corrente tem 165 correntinhas, tá? E agora, a gente vai trabalhar essa peça de maneira circular, tá? Porque a gente vai tecer o corpo, depois as pernas e depois fazer os acabamentos na parte, né, das pernas e depois na cintura, né, ou no cos, como vocês quiserem chamar. E para isso, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai unir as duas pontas dessa corrente. Então, eu vou puxar ela aqui com cuidado, ó, vocês estão vendo que ela tá do lado certo, tá? Eu não mexi a minha mão aqui do outro lado, então eu não preciso me preocupar. Vou vir aqui no final, virei. E aí o seguinte, a gente não vai fazer aquele truque de virar ela assim, tá? Para tecer, porque depois a gente vai fazer o acabamento e aí não vai fazer diferença, tá? Se ela ficar assim, com a correntinha retinha ou dobrada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou inserir a agulha, eu posso inserir só nessa de cima ou eu já posso pegar as duas aqui, tá? Vou passar o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E aí, eu vou vir aqui de novo, na mesma corrente, inserir a minha agulha, puxar e fazer um ponto baixo e mais duas correntinhas. Já tenho o meu primeiro ponto alto fake aqui. E agora eu vou fazer por toda a volta da corrente, eu vou levantar pontos altos.
toda a circunferência, ok? E aí, então, a gente vai fazer isso, eu vou fazer aqui, vocês vão fazer aí, quando chegar aqui, a gente se encontra de novo. Então, terminei a primeira carreira, né, toda de ponto alto, olha que bonito que ele fica. E agora, pessoal, como é que a gente vai fechar essa carreira? A gente vai sempre fechar da mesma maneira, que é fazendo um verdadeiro falso ponto alto, não sei se eu chamo dessa maneira. Mas como é que a gente vai fazer esse ponto alto? Bom, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui foi a primeira correntinha que a gente fez aqui, ó, o ponto baixo e 2 correntes, e aqui foi o segundo, no caso, o ponto alto que a gente fez, tá? A gente vai vir aqui na cabeça dessa corrente, né, que foi o nosso ponto alto fake. A gente vai inserir a agulha, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar um ponto baixíssimo, tá? Fechou aqui. Agora é o seguinte, a gente vai dar uma alongada aqui nesse fio, segurar ele com esse dedo, dá a volta, fica segurando ali, passa a laçada, passa por baixo, vem de novo e tira 2 e eu tenho um verdadeiro fake ponto alto. E aí a gente já vem aqui na cabeça do próximo e já vai, ó, já continua, segue a vida, tá? O que vai acontecer agora? Eu vou parar aqui e já vou explicar os próximos passos, porque o que acontece? Ou vocês vão fazer uma peça toda de uma cor só, tá? E aí, nesse caso, toca o baile e faz o teu trabalho até ele chegar na altura, né, que vocês mediram ali do cos do cos até o osso púbico, tá? No meu caso aqui, eu preciso tecer por 24 centímetros. Uma carreira, para mim, com essa agulha, tá dando quase 1,5 cm, tá? Então, isso quer dizer que eu vou ter que tecer uma média, eu tô arredondando, tá, gente? Uma média, ó, cada 2 carreiras vão ser 3 centímetros. Então, eu vou fazer isso 8 vezes. Eu vou fazer... não, peraí. 3 centímetros, 2 carreiras. 2 vezes 8. Eu vou fazer 16 carreiras, tá? De ponto alto. Mas tem o detalhe. Eu vou trocar de cor, tá? Se vocês não trocarem de cor, segue o baile e faz até chegar na altura, né, do cos até o osso púbico, ok? Eu vou trocar de cor e agora eu vou fazer aqui um cálculo para ver quantas carreiras eu vou fazer, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, se eu preciso de 16 carreiras, eu vou fazer 3 carreiras em verde, uma carreira de outra cor, 3 em verde, uma de outra cor, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais 2 carreiras de verde e vou voltar para mostrar para vocês como é que eu vou trocar de cor, certo? Mas se vocês não trocarem de cor, vocês podem simplesmente pular essa parte do vídeo. Na verdade, não pulem, tá? Assistam, porque conta para nossa visualização. Mas vocês podem ignorar essa parte do vídeo e seguir e ir direto até o momento em que a gente for fazer o gancho, certo? A gente já se encontra, então. Então, pessoal, terminei aqui as minhas 3 carreiras, né, na cor verde. E agora eu vou trocar para esse rosinha mais claro aqui, tá? Assim, a gente teria basicamente 2 jeitos de fazer isso. Um seria simplesmente a gente vir aqui na cabeça de um ponto, fazer um ponto baixíssimo, cortar esse fio e começar de novo, levantar o primeiro ponto com o rosa e seguir fazendo os pontos altos. Ok, um jeito. Mas aqui, o que eu vou fazer?
eu não vou cortar o fio verde, porque eu vou usar ele mais vezes, e esse trabalho aqui vai ter direito e avesso, certo? Então, não tem problema se ficar o fiozinho verde passando aqui atrás. Mas depois eu vou mostrar assim como é que a gente faz, porque o fio rosa eu vou colocar ele agora, mas depois que eu usar ele eu vou cortar, porque depois eu vou trocar para o outro rosa e assim por diante, tá? Então, o que a gente vai fazer para começar, né? Eu tenho aqui o finzinho da minha carreira, vou inserir a minha agulha aqui na cabeça do ponto. Ele tá meio apertado, não sei porquê, mas ok, entrou. Daí eu vou pegar o fio rosa, vou deixar só um pouquinho de fio, tá? Vou passar e vou fazer um baixíssimo com ele, tá? Aí eu vou dar uma puxada legal aqui no verde, tá? E nesse primeiro momento eu vou segurar o verde só para trancar, digamos assim. Eu não vou fazer fio conduzido, tá? Não tem necessidade nenhuma. Eu vou deixar ele aqui solto, mas aqui nesse primeiro ponto a gente dá aquela trancada. Então, como é que a gente vai fazer o primeiro ponto? Do jeito que a gente estava fazendo. Vai dar aquela subidinha, segura aqui, torce, passa a laçada, tira 2, passa a laçada de novo, tira 2. Eu já tenho meu ponto alto fake aqui. E aí eu continuo fazendo, né? Ó, soltar o fio verde lá, né? E continuo conduzindo esse rosinha aqui, tá? Porque esse sim eu vou querer esconder e talvez mais pro fim do trabalho a gente dê mais uma escondida ou use uma colinha, mas não precisa geralmente, tá? Então, eu vou fazer essa carreira com ele. Quando chegar aqui no final eu volto, porque como eu falei, eu vou cortar e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para pegar, cadê o verde agora sumiu? Para pegar o verde de volta. Terminei a minha carreira em rosa, né? E como eu falei para vocês, agora eu vou cortar o rosa, porque daqui a pouco eu vou usar o outro rosa, né? Então, toda vez que eu for trocar para as cores rosa, eu vou fazer esse processo. Eu vou iniciar, vou deixar o fio verde pendurado e depois, quando eu terminar a carreira, eu corto e retomo o verde. Então, como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, do mesmo jeito que a gente fez antes, eu vou vir aqui na cabeça do meu primeiro ponto alto dessa carreira. Ele fica bem apertado. A agulha também não tá ajudando, tá, gente? Essa agulha é muito grossa, né? E aí agora eu vou vir aqui com o meu verde, tá? Vou cuidar só para não puxar assim, mas vou deixar um pouquinho de fio só para ele ficar mais ou menos do tamanho da carreira. E vou fazer o mesmo esquema, ó. Fiz um ponto baixíssimo. E aí, vou dar uma segurada aqui no rosa e daqui a pouco eu venho aqui e corto ele. Então, vou fazer aquele primeiro ponto alto falso, né? Segura, dá a volta. Daí eu posso fazer mais, sei lá, uns 2, 3 pontos, ó. 3. E aí eu venho aqui e corto meu fio. E sigo tecendo no verde por mais 3 carreiras, depois eu vou trocar de cor e assim por diante, tá, gente? Então vocês aí vão fazendo isso, façam, se quiserem fazer a troca de cor, façam, se não quiserem, não façam, o importante é que vocês façam a altura, né? E quando chegar naquela altura, né, do cós até o osso da pubis, a gente se encontra para fazer o gancho. Então, pessoal, fiz aqui a minha primeira medida. Aqui foi onde a gente começou o trabalho e aqui
é onde a gente parou, tá mais ou menos no meio. Como vocês estão vendo, eu tive que fazer mais 4 carreiras, né? Pelo meu cálculo, eu teria que fazer 16 para dar aquela altura de 24, mas eu não me dei conta que esse fio cor-de-rosa era um pouquinho mais fino, então ele acabou prejudicando um pouco a contagem, mas na real nada a ver, né? Eu só fiz umas carreiras a mais, ó. Como vocês podem ver aqui, né? Deu altura de 25, quase 25 centímetros, 24 e pouco, tá? Agora, o que vai acontecer? Agora a gente vai trabalhar no gancho. O que é o gancho? O gancho, né? Porque se a gente olhar assim, a gente tem uma saia, né? O gancho vai ser aquele ponto aqui no meio que vai unir e separar as duas pernas, né? O que acontece, né? Na costura, quando a gente está fazendo coisas na costura, a gente trabalha o gancho da seguinte forma. O gancho da frente corresponde a 1,16 avos do quadril, quer dizer o quê? Pega a medida do quadril e divide por 16. E o gancho de trás corresponde a 1/8, ou seja, pega a medida do quadril e divide por 8, certo? Na parte de trás tu faz esse tamanho a mais de gancho, na parte da frente tu faz esse tamanho a mais de gancho. Aqui a gente tem que juntar essas medidas, certo? Eu fiz de 2 maneiras. Eu fiz essa maneira que eu tô falando para vocês. Primeiro eu peguei e dividi por 8, depois eu dividi por 16 e somei. No meu caso vai dar 21 centímetros aqui no meio. E aí eu pensei, não, mas gente, tem que ter um denominador comum, tem que ter um número que a gente use para dividir isso de uma vez. E eu cheguei neste número, gente. É 0,1875. Então, vocês vão pegar a medida do quadril de vocês e multiplicar por 0,1875. Eu vou tentar botar aqui na tela, tá? E vai dar a medida que vocês precisam. Aí, claro, por exemplo, deu, vamos supor, 21,2. Arredonda para menos, arredonda para 21. Ah, deu 21,9. Arredonda para mais, 22. Entenderam? Então, se for até, por exemplo, 21,5, vocês até podem fazer 21,5. Mas aí vocês vão decidir, ó, se arredonda para menos, se arredonda para mais, vai depender do tamanho da coxa, vai depender do tamanho do bumbum, enfim. Na minha medida é 21, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro de tudo? Tô aqui no meio do trabalho com a minha linha verde, tá? E aí a gente vai fazer uma correntinha, no meu caso, de 21 centímetros, ok? No caso de vocês, vocês vão fazer esse cálculo aí. Pegar a medida do quadril e multiplicar por 0,1875. E aí vai dar o número que vocês precisam para a altura das correntes. Vamos lá, vamos fazer essas correntes aí e a gente já se encontra no final para dar prosseguimento. Fiz a minha corrente aqui, né? A minha corrente deu um total de 35 pontos, né? 35 correntinhas, tá? Aqui tem os meus 21 centímetros necessários para o meu gancho, porque como vocês estão vendo, né? Eu sou cadeiruda e coxuda, mas vocês vão ter a medida de vocês aí, certo? E aí, como é que a gente faz para saber a metade? Gente, é simples, conta o número total de pontos e divide ao meio, certo? Eu tinha aqui 165 pontos, tá? Eu contei, dividido por 2, dá 82,5, então eu fiz aqui, ó, coloquei o meu marcador entre o 82 e o 83, e é aqui que eu vou prender essa parte, né? É aqui que eu vou prender a minha... Vou enfiar a agulha aqui para não perder, né? É aqui que nós vamos... Peraí, eu vou tirar aqui, vou segurar para não perder. A gente vai inserir a agulha aqui
e já vou fechar com um ponto, tá? Só que aí o que acontece, né? Se eu continuar crochetando aqui, eu vou crochetar pelo avesso, porque aqui é o meu avesso, certo? Aqui é o meu direito. Então, a gente vai vir aqui e vai começar a nossa primeira perna pelo gancho, pelo meio, certo? E também aqui vocês não precisam se preocupar em, vamos virar a correntinha. Não, porque a gente vai trabalhar dos dois lados da correntinha, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levantar aqui, ó. Como eu já fechei um ponto aqui, eu vou levantar mais dois, como se fosse um ponto alto fake, certo? E aí eu vou vir em cada uma das correntinhas aqui e fazer um ponto alto, né? Porque a gente vai continuar os shorts, como a gente estava fazendo até agora, de maneira circular, trocando de cor ou não. Eu vou continuar trocando de cor, tá? Eu não vou fazer ele muito comprido, porque, afinal de contas, é tipo uma saída de praia. Então, gente, vocês vão levantar pontos aqui em toda a correntinha e quando chegar aqui, vocês vão seguir os pontos que a gente já tinha na carreira anterior e continuar trabalhando de forma circular até vocês terminarem esse lado dos shorts, tá? Quando vocês terminarem esse lado, a gente vai se encontrar aqui, porque aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar o outro lado, certo? Então sigam aí, eu vou seguir, já vou falar para vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer mais 8 carreiras, eu vou fazer uma terminando com esse rosa e uma terminando, a próxima vai terminar com esse rosa e a última que eu fizer vai terminar com esse rosa, tá? Então eu vou fazer 8 carreiras a mais aqui de cada perna e quando eu terminar as minhas carreiras no rosa, eu volto para a gente começar a outra perna. Então, pessoal, terminei aqui o meu primeiro lado, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer 8 carreiras, né? Eu ia fazer 3 verdes, a rosa escura, 3 verdes e a rosa claro, né? Eu tenho aqui o pedaço que parece um pouco estranho, olhando assim, parece que está invadindo o outro lado, mas não, quando o short entrar no corpo, vocês vão entender. E aí, eu disse para vocês que eu ia voltar para mostrar como começar a segunda perna, mas eu achei interessante já terminar essa perna aqui, porque aí é o seguinte, depois eu mostro para vocês como a gente começa, né, a segunda, e aí vocês já podem fazer ela inteira e a gente só volta para o acabamento final do cos, certo? Então aqui eu fiz as trocas de cor, como eu estava fazendo, né, ao longo de toda a peça. Só que agora, como a gente vai acabar, né, a gente vai arrematar o short, vai ser a última parte, a gente vai fazer uma carreira de acabamento, tá? E para isso, eu gosto bastante do ponto concha que a gente já fez aqui, tá? Que aí ele vai fazer uma barrinha aqui e vai dar tudo certo, ok? Então, vamos começar com o nosso fake ponto alto. E aí a gente vai fazer aquele esquema, vamos fazer mais 2 no mesmo buraquinho. Aqui vai ser um pouquinho, vamos ter que dar uma apertadinha, porque, né, é a parte de cima do fake, ponto alto, da carreira de baixo. Opa, ficou meio frouxinho aqui, não tem problema. Daí, é aquele esquema. A gente vai pular 2 pontos, 1, 2, vir no terceiro, fazer um ponto baixo. Já vou laçar, vamos pular mais 2, 1, 2, vir no terceiro, e aí agora eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4,
5. Pulo mais 2, venho no terceiro, faço um ponto baixo e a gente vai fazer isso por toda a carreira e quando a gente chegar aqui eu volto para a gente arrematar e já começar a fazer a outra perna. Terminei aqui e como vocês estão vendo, eu tinha começado com 3, né? E aqui eu acabei, fiz o ponto baixo, fiz o 5 e agora eu deveria fazer o ponto baixo. Mas como eu tinha começado aqui com 3, a gente simplesmente vai voltar aqui para onde a gente começou e fazer os 2 pontos que faltam e vir aqui no meio e arrematar o nosso fio. E pronto. Até porque eu vou dizer para vocês, essa parte vai ficar bem no meio da perna, ninguém vai reparar, tá? Mas olha só, né? A gente que tem o olho mais treinado, a gente que tá fazendo a peça, a gente vê esse detalhe aqui. Mas quem nos vê caminhando não vai perceber, certo, pessoal? Então, acabamos aqui o primeiro lado, a nossa primeira perna. Para começar a segunda perna, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai voltar aqui para o meio, tá? Para aquela corrente que a gente fez de gancho, e a gente vai vir mais ou menos no meio dela. Por quê? Porque o ponto tende a correr para um lado, embora vocês estejam vendo aqui, ó, que tá bem difícil de saber qual foi o ponto que a gente começou, tá? Isso é uma vantagem de fazer esse falso ponto alto, porque fica muito, muito disfarçado mesmo. Eu só sei que aqui é o começo, porque aqui eu tenho o fim, né? Mas olha aqui, ó, olha a perfeição dessa emenda, não dá para saber, tá? Então, dito isso, vamos vir aqui no meio, tá? E começar de novo o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso nó corrediço aqui, né? Vou pegar um pontinho aqui do meio. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar nos 2 lados da corrente? Então, esse é o momento de trabalhar do outro lado da corrente, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo e mais 2. Vai ser o único momento em que a gente vai fazer esse tipo de ponto alto fake. E daí, a partir de agora, aqui, ó, nessas correntes a gente vai levantar, né, um ponto por cada corrente, cada lado da corrente, e prosseguir fazendo a volta, que nem a gente fez no outro short. Eu aqui vou fazer novamente 8 carreiras, vão ser 3 verdes, uma rosa escuro, mais 3 verdes, uma rosa clara, e vou dar o acabamento como eu acabei de mostrar para vocês, certo? Vocês aí vão fazer o comprimento que vocês quiserem, a troca de cor que vocês quiserem, também fazer o acabamento, e aí sim, agora a gente vai se encontrar para fazer o acabamento do cos, certo? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, terminei o short, terminei as pernas. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó, que no fim das contas dá tudo certo, ele não fica invadindo, porque esse espaço vai ser ocupado pelas pernas quando a gente estiver vestindo, né? Então, ó, no fim deu tudo certo, fiz as 2 pernas direitinho, até deu uma diferença deu uns pontinhos a mais na segunda perna, e aí eu consegui fazer o fechamento certinho aqui, até acho que foi aqui, né? Mas, como eu falei, vai ficar bem no meio da perna, ninguém vai perceber. Agora, a gente ainda tem mais 3 coisas a fazer para terminar de vez o nosso short. A primeira delas, que é a que a gente vai começar a fazer agora, é fazer o cos, né? Por quê? Porque a gente precisa de um espaço para colocar a cordinha, que vai ser o que a gente vai fazer a seguir, certo?
Então, eu vou vir aqui atrás, tá? Aqui, ó, aqui foi onde a gente começou, tá? Aqui é onde está a nossa cicatriz, que tá bem disfarçada. Mas eu vou vir mais para cá, mais pro meio, tá? E é bem simples, a gente vai fazer aquele ponto vazado, né? Então, já vamos começar fazendo aqui uma nó corrediço. Vou introduzir aqui, eu não vou introduzir aqui na cabeça do ponto, tá? Eu vou introduzir aqui no meio entre um ponto e outro. Faço o meu primeiro ponto alto falso, que é com ponto baixo e mais 2 correntes. E aí eu vou fazer mais uma corrente, faço a laçada, e em vez de eu vir aqui nesse espaço, eu venho nesse. Eu vou sempre pular um espaço. Faço mais uma corrente, mesma coisa. Em vez de vir aqui, eu venho aqui. Certo? E aí vocês vão fazer isso por toda a borda e a gente se encontra quando chegar aqui. Acabamos aqui. Como vocês estão vendo, deu bem certinho. Eu fiz aqui a minha meu último ponto alto, a corrente. E agora eu vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto que a gente fez, fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e era isso. Terminamos o nosso short propriamente dito. Agora a gente vai para uma outra parte que é muito importante, que é o fiozinho de amarrar na cintura para o short não ficar caindo, né? E daí esse fio eu vou fazer com esse rosa, tá? Que eu achei lindo. Seguinte, qual é a medida do fio? É a medida do quadril mais a metade, tá? Então, no meu caso seria 112 centímetros mais 56, isso dá 168 centímetros. Mas a gente já tem essa medida, né? A medida do quadril, que é o quê? É o número de correntinhas que a gente usou para começar o nosso trabalho, lembram? No meu caso foi 165, tá? 165 mais 82,5, né? Vai dar um total de 247 correntes e meia. Eu vou fazer 250 correntinhas, certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Vocês vão pegar essa medida de vocês aí e fazer o número de correntes adequada. Eu vou começar aqui, vou fazer minhas 247 correntinhas e quando eu acabar, eu volto pra gente arrematar aqui as pontinhas e inserir no short. Até daqui a pouquinho. Acabei aqui as 250 correntes, eu me dei conta que eu tinha falado que eu ia fazer 250, depois eu falei 247, tá. Fiz 250 correntinhas. E agora, vamos cortar o fio, não precisa ser muito comprido, né? Porque aí o que a gente vai fazer? Antes da gente dar o nozinho na ponta, a gente vai inserir ele no cos do short, certo? Então eu já marquei aqui a metade, tá? Essa aqui é a minha parte da frente, obviamente, né? Já marquei ali a metade do corpo. E aí, gente, é aquele esquema aqui, ó. A gente começa aqui, passa um por trás, um pela frente, um por trás, um pela frente, até a gente dar toda a volta, certo? Quando a gente chegar aqui assim, a gente vai fazer o nozinho e finalizar completamente. Vamos lá, vão inserindo e daqui a pouco a gente volta. Terminei de inserir o meu fio, vou tirar, obviamente, o marcador, né? Porque, enfim. E nosso short tá pronto, né? Ficou muito legal, eu adorei. Eu já vou usar ele na praia a próxima vez que eu for, tá? Porque ele vai combinar com meus biquínis, como eu falei pra vocês. E, gente, é aquilo que a gente falou, né? Eu falei pra vocês antes. Não quer fazer um short, quer fazer uma saia?
não faz essa parte do meio, segue tecendo do jeito que tu quiser, o comprimento que tu quiser. Quer fazer uma peça pro frio, né? Um short mesmo pro frio, ou uma saia pro frio, usa lã, né? Faz com pontinho, né? Faz com agulha menor, o ponto mais apertadinho, um ponto baixo, de repente, um ponto meio alto. Aqui a proposta é verão, fresquinho, colocar por cima do biquíni. Então, por isso que ele ficou assim, bem solto, bem largo, tá? Mas a imaginação é de vocês, gente. Não tenham medo de tentar fazer coisas diferentes. O máximo que vai acontecer é vocês terem que desmanchar tudo. Mas isso faz parte da vida do crocheteiro. Ok, pessoal? Então, assim, antes de vocês irem embora, se não fizeram ainda, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like embaixo do vídeo, né, aqui pro vídeo, comentar aí o que vocês acharam, nos dar sugestões, né, aliás, eu tenho que agradecer as sugestões que a gente tem recebido para fazer outras peças, e compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês sabem que gosta de fazer crochê ou que vai fazer isso aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.